Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de genética e o assunto dessa aula são os grupos sanguíneos. Hoje a gente vai entender como é que funciona o tal do sistema BO, o fator RH, né, o sistema MN, mas vamos devagarinho para não assustar ninguém. Seguinte, gente, olha só, sistema BO. Eu tomei a liberdade de desenhar aqui 4 bolinhas vermelhas que eram para ser hemácias, né, mas hemácia, que é o glóbulo vermelho, célula do sangue, vocês conhecem elas bem. Seguinte, quando a gente fala em sistema BO, na verdade a gente está se referindo a proteínas que existem na membrana plasmática de cada uma dessas células, né? Por exemplo, se tu é do tipo sanguíneo A, significa que tu tem uma proteína que os cientistas chamam de proteína A, porque ela tem um formato específico e resolveu se dar ao nome desse formato, formato A. A proteína B tem um formatinho lá que a gente chama de formato B, e o cara que é do tipo sanguíneo O, ele não apresenta nem a proteína A nem a proteína B na membrana plasmática das tuas hemácias, né? Tem mais um grupo sanguíneo, que é o tipo sanguíneo AB. Esse cara, ele vai ter tanto as proteínas A quanto as proteínas B na membrana plasmática das suas hemácias, né? De todas as hemácias que circulam no seu sangue. Mas olha só, como são proteínas, a gente está falando de proteínas, a gente fala de substâncias que são sintetizadas a partir de genes, certo? E então, isso significa que para cada tipo sanguíneo, a gente vai ter um genótipo. E para cada genótipo, teremos um fenótipo correspondente. Tipo assim, ó. Tá? Por exemplo, se eu herdo da minha mãe um alelo chamado IA, e do meu pai eu herdo um alelo igual, chamado IA, isso significa que a proteína que eu vou produzir é a proteína do tipo A. Esse vai ser o meu fenótipo. Ou seja, se eu sou do tipo sanguíneo A, eu vou ter uma proteína que tem um formato específico lá, que é o formato que os cientistas chamam de formato A. Aqui é um formato bolinha, tá? Só que existe um outro tipo de gene que também permite a produção desse alelo. Na verdade é o seguinte, pessoal, sempre que eu quiser ter a proteína A na membrana da hemácia, eu tenho que ter o alelo IA. Só que existe um outro alelo, um alelo recessivo, que a gente chama de Izinho, que ela não comanda nem a síntese da proteína A, nem a síntese da proteína B. Portanto, se a minha mãe me manda o alelo IA e meu pai me manda o alelo Izinho, eu também produzo a proteína A, porque, né, eu tenho heterozigose aqui, eu tenho um alelo que produz a proteína A. Então, eu tenho 2 genótipos possíveis para o fenótipo A para esse tipo sanguíneo aqui. Buenas, se tu é do tipo sanguíneo B, tu vai ter que ter dado o alelo IB, né, do teu pai e da tua mãe. Tu pode ser IB, ou então tu pode herdar o alelo B com aquele alelo recessivo que a gente conheceu agora há pouco, que não comanda a síntese de nada, né? Logo, se eu sou homozigoto, tipo, meu pai me mandou o alelo B e minha mãe me mandou o alelo B, só posso ser do tipo sanguíneo B. A proteína B, eu falei pra vocês, ela é diferente do tipo A, né? Então, sei lá, eu vou desenhar com um formato que eu tô imaginando aqui na minha cabeça, sei lá, um formato quadradinho. Tá. Gente, isso aqui é didático, tá? Na vida real as coisas não são assim. Proteínas têm formatos tridimensionais, super diferentões, mas é só para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Então, as pessoas que são do tipo sanguíneo A têm proteínas diferentes das pessoas que são do tipo sanguíneo B. Então, o fenótipo desse cara aqui é fenótipo B. Ok. Professora, mas e aquelas pessoas que são do tipo sanguíneo AB? Como é que são? Seguinte, elas têm os 2 alelos. Ela tem tanto o alelo A quanto o alelo B. A mãe mandou o A, o pai mandou o B, ou vice-versa, não importa. O fato é que existe uma relação de cuidado aqui, tá? Codominância, que a gente estudou no vídeo anterior, né? Entre esses 2 alelos. Significa que tanto o alelo A quanto o alelo B são igualmente dominantes. Os 2 vão ser expressos quando tu herdar os 2, né? Diferente desse alelo Izinho aqui que a gente estava conversando antes. Esse daqui ele é recessivo, ele não comanda a síntese de nada, né?
Já o alelo A comanda a síntese da proteína A, o alelo B também comanda a síntese da proteína B, não existe relação de recessividade aqui, os dois são aparentemente dominantes, então a gente vai acabar produzindo as duas proteínas, tanto a proteína A quanto a proteína B. Nesse caso aqui, a gente vai ter o tipo sanguíneo AB, e a pessoa vai ter tanto proteínas com o formato A, quanto proteínas com o formatinho B, certo? Faltou um tipo sanguíneo, né? Que a gente falou brevemente anteriormente. Mas é o tipo sanguíneo onde a pessoa recebe apenas alelos recessivos. A mãe manda um recessivo, o pai manda um recessivo. Cara, se tu só tem alelos recessivos, tu não tem como produzir nem a proteína A, nem a proteína B. Então, tu não vai ter proteína nenhuma na membrana da hemácia. Aí a gente diz que tu é do tipo sanguíneo O. Então, a pessoa que é do tipo sanguíneo O não apresenta nenhuma dessas proteínas na membrana plasmática da hemácia. Isso significa que é pior ou melhor? Não, tá? A pessoa que é do tipo sanguíneo A, do tipo B, AB ou O, qualquer uma dessas pessoas tem a mesma eficiência no transporte de oxigênio. Essa é a função da hemácia, transportar oxigênio no corpo da pessoa, né? E um pouquinho ali de gás carbônico, uma quantidade irrisória de gás carbônico. Os 4 tipos de hemácia são igualmente eficientes no transporte desses gases, certo? Ah, mas então por que a gente estuda esse sistema? Porque a gente é chato? Não. Por quê, pessoal? Porque existe um problema na hora lá da transfusão do sangue. A gente vai estudar depois como é que funciona a transfusão sanguínea. Na verdade, vamos estudar isso agora, aproveitar que a gente está aqui. Olha só, gente. O que acontece? A pessoa que ela é do tipo sanguíneo A, além de nascer com essas proteínas bonitinhas aqui do tipo A, ela também nasce com anticorpos prontos contra a proteína B. Anticorpo é uma proteína, tem um formato de Y, né, bem diferentona, e ela é uma proteína específica. Ela tem sítios de ligação que são extremamente complementares à proteína com a qual ela interage. Por exemplo, se eu falei pra vocês, a pessoa que é do tipo sanguíneo A, ela tem anticorpos prontos contra a proteína B. Então, se a proteína B tem esse formato de quadradinho, esses anticorpos vão ter formatos complementares para se encaixar ali, né? Então, olha só, a pessoa que é do tipo sanguíneo A, ela tem as proteínas A na membrana da hemácia e tem anticorpos contra a proteína B no plasma, tá? Plasma sanguíneo. Certo? O contrário também é verdade. Se eu sou do tipo sanguíneo B, eu nasço com anticorpos prontos contra a proteína A. A gente chama eles de anti-A. Então, se a proteína A vou ter aqui com formato de bolinha, eu vou ter formatos complementares aqui no anticorpo A. Agora, olha só que diferente o que acontece aqui na pessoa que é do tipo sanguíneo AB. Se eu sou do tipo sanguíneo AB, eu não posso ter anticorpos contra o tipo B, porque eu tenho a proteína B. Eu atacaria a mim mesma. Então, a pessoa não tem nem anticorpos contra a proteína B, nem anticorpos contra a proteína A. Ela não se defende contra nenhum tipo de proteína do sistema ABO. Portanto, a pessoa do tipo AB não tem anticorpos. Não tem anticorpos para o sistema ABO, tá? Agora, olha aqui o cara que é do tipo O. Ele não tem nenhuma proteína na sua membrana plasmática. Logo, ela não conhece nem a proteína A, nem a proteína B. Isso faz com que ela queira se defender dos dois, tá? Gente, isso tudo didaticamente explicando, tá? Então, tipo assim, o cara do tipo O, eu não conheço a proteína A, então eu vou ter anticorpos contra a proteína A, que tem formato de bolinha. Eu tenho anti-A. Também não tenho proteínas B, logo, também vou apresentar anticorpos contra a proteína B. Isso aqui, pessoal, nos dá uma situação de dificuldade na hora de fazer transfusão de sangue entre indivíduos da mesma espécie, né? Por quê? Pô, a gente é da mesma espécie, só que eu sou do tipo sanguíneo A, eu jamais vou poder receber anticorpos, sangue, né, de uma pessoa do tipo sanguíneo B. Porque, olha só, se a pessoa do tipo sanguíneo B doar sangue pra mim, os meus anticorpos vão se ligar nas proteínas existentes no sangue que eu tô recebendo.
Isso vai provocar um fenômeno chamado aglutinação. O sangue ele começa a ficar todo juntinho dentro do plasma sanguíneo, tipo assim, ó. Faz de conta que isso daqui é um vaso sanguíneo, tá? Aí, sei lá, houve uma lesão em mim, eu me acidentei e eu comecei a perder litros e mais litros de sangue. Quando eu comecei a perder sangue, o médico começou a ficar assustado, né? E aí, imediatamente, ele injetou sangue em mim. Só que esse era um médico descuidado e ele botou sangue do tipo B em mim sem nem saber qual era o meu tipo sanguíneo. Lá no meu plasma sanguíneo, como eu sou do tipo A, eu tenho esses anticorpos aqui. Eu tenho anticorpos contra a proteína B. Se o médico vem com uma agulha aqui e me injeta um monte de hemácias que tem a proteína B, os meus anticorpos vão começar a se ligar nessas proteínas que estão presentes nas hemácias e vai começar a acontecer esse fenômeno de aglutinação. Ou seja, vários anticorpos se ligam em várias hemácias e ele começa a ficar todo engruminhado, né, dentro do vaso sanguíneo. Isso aqui é muito perigoso porque isso aqui pode vir a interromper o fluxo de sangue dentro de um vaso sanguíneo. Se isso acontece num capilar que leva sangue para algum tecido importante, como por exemplo o tecido nervoso, isso pode levar a pessoa a óbito, né? Então tem que ter muito cuidado no momento da transfusão. E a gente não quer que aconteça a aglutinação. Então eu jamais vou dar sangue do tipo B para uma pessoa que é do tipo sanguíneo A. A pessoa que é do tipo B pode doar para ela mesma, né? Porque B não vai se defender de B, né? Ela não vai poder doar também para pessoas que são do tipo sanguíneo O, porque a pessoa que tem o tipo sanguíneo O, ela tem anticorpo contra ele. Então essa transfusão daria errado. Se eu tentar doar para a B, como a B não tem nenhum anticorpo, ele vai aceitar o sangue da pessoa do tipo B, tá? E assim por diante. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa aqui, deixa eu só ajeitar aqui a folhinha pra vocês de novo. Ó, essa pessoa daqui, ela é do tipo A. Tipo A pode doar pra A, porque A não tem anticorpo contra A. Agora, A jamais vai poder doar contra B, porque o B tem anticorpos contra o A, né? A pode doar pra AB, porque AB, lembra lá, não tem anticorpos, né? E se o A tentar doar para O, ele vai ser barrado pelos anticorpos que o O possui no plasma, né? Então, pá, corta aqui, a gente não tem o A como doador para o tipo O. Seguindo o barco, AB pode doar para ele mesmo, né? Porque a AB não tem anticorpos contra a AB. Te liga aqui, se o AB quiser doar para o A, ele não vai conseguir. Por quê? Porque o A tem anticorpos contra B. Então essa proteína aqui, ela seria atacada no momento da transfusão. Por isso, o sangue seria rejeitado, ok? A B também não pode doar para B, porque o sangue B possui no plasma anticorpos contra a proteína A. Mais uma transfusão rejeitada. Se o AB tentar doar para O, ferrou, porque o O tem anticorpos tanto contra a proteína A quanto contra a proteína B. Então, mais uma transfusão rejeitada. Tipo O. Então, olha só, a B só pode doar para ele mesmo, né? Não sei se vocês repararam aqui, todas as flechas foram negadas. O O, por sua vez, ele pode doar para B, porque B não tem anticorpos contra O, já que O não tem nenhuma proteína, então não tem como B se defender contra algo que não existe. Ele não tem nenhuma proteína do sistema BO na membrana da hemácia, né? Então, O pode doar para B, porque B não se defende de O. O também pode doar para A, porque A só tem anticorpos contra B, logo não vai se defender de O. Ok. O pode doar para a B, porque a B não tem anticorpo nenhum. Mais uma transfusão, ok. E O também pode doar para ele mesmo. Ficou uma riscalhada aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido a explicação. Na verdade, o que eu queria dizer é que a pessoa que é do tipo O, ela é chamada de doador universal. Porque ele pôde doar para todo mundo, ele pôde doar para ele mesmo, ele pôde doar para AB, ele pôde doar para B e ele pôde doar também para A, né? Agora, o AB é o cara que a gente chama de receptor universal. Porque ele só pode doar para ele mesmo, né? Essa flecha que a gente viu aqui.
ele não conseguiu doar para ninguém, né? But ele recebeu do A, ele recebeu do B e ele recebeu do O, né? Inclusive dele mesmo. Então ele recebe de todo mundo, logo ele é chamado de receptor universal. Mais adiante nós vamos estudar o sistema RH, tá aqui embaixo esperando, vai ser a nossa próxima aulinha. E vocês vão ver que, na verdade, o doador universal é o que a gente chama de O negativo. E o receptor universal é o AB positivo. Cenas dos próximos capítulos, essa questão do positivo e do negativo. Beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!